Eu estava em São Paulo a trabalho quando meu celular tocou às 22h30. Era seu João, meu vizinho. Camila, tem gente na sua casa. Parecem suspeitos, estão fazendo barulho. Meu coração disparou. Abri tremendo o aplicativo das câmeras de segurança e o que vi me destroçou por dentro. Havia pessoas na minha sala mexendo nas minhas coisas, como se fossem os donos do lugar. Mas quando aumentei o volume das gravações, escutei uma conversa que me fez perceber que aquilo não era um assalto comum. Era algo muito mais sinistro. Eles conheciam detalhes íntimos da minha vida. Sabiam onde eu guardava meus documentos mais importantes. E pior, estavam falando sobre um plano para me destruir completamente. Uma conspiração que havia sido arquitetada há meses, envolvendo mentiras, chantagem e uma traição que vinha de onde eu menos esperava. Naquele momento, olhando para aquelas figuras sombrias violando meu lar, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E o que descobri depois foi ainda mais chocante. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e sou arquiteta especializada em projetos sustentáveis. Pode parecer besteira, mas essa profissão sempre foi motivo de piada na minha família. Arquiteta? Isso não dá dinheiro, Camila. Era o que eu mais escutava. Enquanto meu irmão Rafael trabalhava no mercado financeiro e era tratado como o príncipe da família, eu era vista como a sonhadora que escolheu uma carreira sem futuro. Mas sabe o que eles não sabiam? Durante 8 anos, eu economizei cada centavo. Cada projeto, cada extra, cada sacrifício, tudo foi guardado religiosamente. Enquanto eles achavam que eu estava brincando de casinha com meus desenhos, eu estava construindo meu futuro. Morava num apartamento minúsculo, dirigia um carro velho, não viajava, não comprava roupas caras. Tudo pela minha meta, ter minha própria casa. E não era qualquer casa. Eu queria algo especial, no Vila Madalena, em São Paulo. Uma casa que refletisse quem eu realmente era. Procurei por meses até encontrar. 3 quartos, quintal com árvores frutíferas, sistema de energia solar que eu mesma projetei. R$420 mil. Um valor que para muitos pode parecer comum, mas para mim representava anos de luta e determinação. O dia que consegui a aprovação do financiamento foi o mais feliz da minha vida. Entrada de 120 mil. Todo o meu suor transformado em conquista. Mas aqui vem o detalhe que mudou tudo. Eu não contei para ninguém da família. Por quê? Porque eu conhecia meu irmão Rafael. Conhecia a inveja que ele sempre teve de qualquer coisa boa que acontecia comigo. E, principalmente, conhecia a capacidade dele de estragar meus momentos de felicidade. Então decidi. Aquela seria minha vitória silenciosa. Pelo menos até eu estar completamente estabelecida e segura. Mal sabia eu que esse segredo se tornaria minha maior proteção. E também minha maior vulnerabilidade. Para entender o que aconteceu naquela noite, preciso explicar como sempre foi minha relação com minha família. Rafael, meu irmão mais velho de 33 anos, sempre foi o menino de ouro dos meus pais. Desde pequenos, tudo o que ele fazia era motivo de orgulho, enquanto minhas conquistas eram minimizadas ou simplesmente ignoradas. Quando Rafael se formou em administração e conseguiu um emprego no mercado financeiro, meus pais não paravam de falar: "Olha só o Rafael ganhando bem, tem futuro." Quando eu me formei em arquitetura com laurea acadêmica, a reação foi: "Que bom, filha, mas arquitetura? Será que vai dar certo?" A diferença de tratamento sempre foi gritante, mas eu aprendi a engolir e seguir em frente. A situação piorou quando Rafael se casou com Fernanda, uma ex-modelo que ele conheceu numa festa. Linda, loira, do tipo que chama atenção onde passa. Meus pais ficaram encantados. Finalmente tinham uma nora apresentável. Fernanda nunca trabalhou depois do casamento. Vivia postando fotos em redes sociais e gastando o dinheiro do marido em roupas e tratamentos estéticos. Eles tiveram 2 filhos, Gabriel, de 7 anos, e Sofia, de 4. Crianças adoráveis, mas completamente mimadas. Meus pais babavam nos netos, compravam tudo o que eles pediam, enquanto eu era apenas a tia solteira que desenha casas. O que mais me doía eram os comentários constantes do Rafael sobre minha profissão. "Arquitetura é coisa de rico, Camila. Pobre não tem dinheiro para contratar arquiteto. Você devia ter feito engenharia, pelo menos dá dinheiro. Para que estudar tanto se vai ganhar uma miséria?" Ele falava isso na frente de toda a família, e ninguém nunca me defendeu. Nas reuniões familiares, Rafael sempre dominava as conversas falando sobre seus investimentos, seus ganhos, seus planos. Quando eu tentava falar sobre meus projetos, ele cortava: "Ah, Camila e suas casinhas." E todos riam. Todos. Essa dinâmica tóxica me fez criar uma armadura emocional.
Aprendi a não compartilhar minhas vitórias, meus sonhos, meus planos, porque sabia que seriam diminuídos, ridicularizados ou, pior ainda, sabotados. E foi exatamente essa desconfiança que me salvou de uma tragédia ainda maior. Depois de meses procurando, encontrei ela. Uma casa térrea no Vila Madalena que parecia ter saído dos meus sonhos de arquiteta. 3 quartos espaçosos, sala ampla com pé direito alto, cozinha integrada e o que mais me encantou: um quintal com jabuticabeira, limoeiro e espaço perfeito para instalar meu sistema de energia solar. A casa tinha 120 metros quadrados, construída nos anos 80, mas com uma estrutura sólida que permitia todas as modificações sustentáveis que eu planejava. O bairro era perfeito. Ruas arborizadas, vizinhança tranquila, perto do metrô. Era exatamente o tipo de lugar onde eu sempre sonhei morar. O processo de compra foi uma montanha-russa emocional. Como arquiteta autônoma, conseguir aprovação para financiamento foi um pesadelo. Os bancos questionavam minha renda, pediam comprovações intermináveis, documentos que eu nem sabia que existiam. Foram 3 meses de ansiedade, correndo atrás de papéis, refazendo propostas, quase desistindo várias vezes. Mas quando finalmente saiu a aprovação, eu chorei no meio da agência bancária. 420 mil reais. Um valor que representava não apenas uma casa, mas minha independência, minha realização profissional, meu futuro. A entrada de 120 não. 000 zerou minha conta poupança, mas valeu cada centavo. A primeira coisa que fiz ao receber as chaves foi instalar um sistema de segurança completo. Câmeras internas e externas, todas conectadas ao meu celular. Pode parecer paranoia, mas como mulher morando sozinha, eu queria me sentir protegida. Além disso, a casa ficaria vazia durante minhas viagens de trabalho. Conheci minha vizinha, Dona Célia, uma professora aposentada de 67 anos que morava ao lado há mais de 20 anos. Mulher doce, cuidadosa, que conhecia toda a história do bairro. Deixei uma chave reserva com ela para emergências. Afinal, canos podem estourar, alarmes podem disparar. Essas coisas acontecem. Do outro lado morava seu João, aposentado da Polícia Civil, que tinha o hábito de observar a rua da janela. "Aqui é tranquilo, menina, mas qualquer coisa estranha eu te aviso", disse no dia que me mudei. Passei os primeiros meses decorando cada cantinho com amor, cada móvel escolhido a dedo, cada planta posicionada estrategicamente. Instalei meu piano na sala, uma herança da minha avó que meus pais nunca quiseram em casa. Ali, finalmente, ele tinha o lugar de honra que merecia. A casa estava se tornando meu refúgio, meu santuário. O lugar onde eu podia ser eu mesma, sem julgamentos, sem comparações. Mal sabia eu que esse paraíso se tornaria palco da maior traição da minha vida. Em março, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da construtora Horizonte Verde, de São Paulo, com uma proposta irrecusável: consultar um projeto de condomínio sustentável que estava enfrentando problemas técnicos graves. O prazo era apertado, o pagamento excelente e seria uma oportunidade de ouro para minha carreira. O projeto estava em crise. Os engenheiros não conseguiam integrar o sistema de captação de água da chuva com a estrutura já construída e havia risco de embargo da obra. Eles precisavam de uma solução urgente, e minha especialização em construções sustentáveis me colocou na lista de consultores recomendados. Seria uma viagem de 3 dias, terça a quinta-feira. Tempo suficiente para analisar o projeto, propor soluções e apresentar um relatório detalhado. O valor do contrato cobriria 3 meses das minhas despesas, então não podia recusar. Na segunda-feira antes da viagem, passei na casa da Dona Célia para avisar: "Vou viajar a trabalho, Dona Célia. Qualquer emergência, a senhora tem minha chave e meu telefone." Ela, sempre carinhosa, disse: "Pode ir tranquila, minha filha. Vou ficar de olho na casa." Deixei tudo organizado. Plantas regadas, geladeira com o mínimo necessário, todas as janelas trancadas. Ativei o modo ausente no sistema de segurança, que enviaria notificações para meu celular a qualquer movimento detectado. Era um sistema top de linha que eu havia pesquisado por meses antes de comprar. Na terça-feira de manhã, peguei o voo das 7h para São Paulo. Durante o trajeto, me senti orgulhosa. Estava voando para uma consultoria importante, na minha área de especialização, ganhando bem. Era a prova de que minha carreira estava decolando, de que todas as críticas da família estavam erradas. Os 2 primeiros dias em São Paulo foram intensos. Reuniões técnicas, visitas ao canteiro de obras, análise de projetos até altas horas. O problema era mais complexo do que imaginava.
Mas eu estava conseguindo desenvolver uma solução inovadora que impressionou toda a equipe. Na quarta-feira à noite, estava no hotel revisando os cálculos finais quando meu celular vibrou. Era uma notificação do sistema de segurança. Movimento detectado. Área externa. Olhei o horário. 22h15. Pensei que fosse algum gato ou o vento balançando as plantas. Mas então, às 22h30, meu telefone tocou. Era seu João. E pela voz dele, algo estava muito errado. Camila, desculpa incomodar essa hora, mas tem gente na sua casa. Vi luzes acesas, escutei vozes e risadas. Parecem várias pessoas lá dentro. Meu sangue gelou. Com as mãos tremendo, abri o aplicativo das câmeras de segurança. O que vi na tela me fez o mundo desabar. Minha sala estava cheia de gente. Havia copos e pratos espalhados, música tocando. E no meio de tudo, reconheci imediatamente as vozes que mais me machucaram na vida. Seu João, o senhor tem certeza? Perguntei com a voz embargada, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Tenho sim, menina. Estou vendo da minha janela. Tem carro na sua garagem, luzes acesas em todos os cômodos, e o barulho parece festa. Desliguei o telefone e, com as mãos tremendo descontroladamente, abri o aplicativo das câmeras. A primeira imagem que apareceu foi da sala, e meu coração parou. Havia pessoas espalhadas pelo meu sofá, copos de cerveja na minha mesa de centro, sacolas de comida jogadas no chão. Mas o choque real veio quando reconheci as vozes. Gente, olha que casa incrível! A Camila sempre foi esperta mesmo. Era a voz da Fernanda, minha cunhada, falando como se fosse a dona do lugar. Mudei para a câmera da cozinha e quase deixei o celular cair. Lá estava meu irmão Rafael, abrindo minha geladeira como se fosse a casa dele, servindo cerveja para os convidados. Gabriel e Sofia, meus sobrinhos, estavam correndo pela casa toda, e eu podia ver pelos monitores que eles estavam mexendo em tudo. Na câmera do meu quarto, vi Fernanda abrindo meu guarda-roupa, pegando minhas roupas, experimentando meus acessórios na frente do espelho. Mas o que me deixou em pânico total foi ver Rafael no meu escritório. Ele estava mexendo na minha mesa, abrindo gavetas, folheando meus documentos. Quando a câmera captou ele se dirigindo ao meu cofre pequeno, onde eu guardava documentos importantes e algumas joias da minha avó, eu gritei sozinha no quarto do hotel. Como eles entraram? Foi meu primeiro pensamento. Então lembrei. Dona Célia tinha a chave reserva. Peguei o telefone e liguei para ela imediatamente. Dona Célia, a senhora está bem? Tem gente na minha casa. Ai, minha filha, que susto! Mas está tudo certo. Foi seu irmão Rafael que veio buscar uns documentos seus. Ele disse que você teve um acidente em São Paulo e precisava urgente dos seus papéis do plano de saúde. Meu mundo desabou. Que acidente, Dona Célia? Eu estou bem! Estou no hotel! O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Como assim, minha filha? Ele disse que você estava no hospital, que os médicos estavam pedindo seus documentos. Ele estava tão nervoso, chorou até. Rafael havia mentido. Inventou uma emergência médica para enganar minha vizinha e conseguir acesso à minha casa. E o pior, pelo que eu estava vendo nas câmeras, aquilo não era uma busca rápida por documentos. Era uma invasão completa, uma festa na minha casa, uma violação de tudo que eu havia construído. Voltei para as câmeras e aumentei o volume. O que escutei a partir daquele momento mudou minha vida para sempre. Com o volume das câmeras no máximo, comecei a escutar conversas que me fizeram perceber que aquilo era muito pior do que uma simples invasão. Rafael estava no meu escritório, não mais procurando documentos médicos, mas fotografando sistematicamente todos os meus papéis importantes com o celular. Fernanda, vem ver isso aqui! Gritou Rafael da minha mesa. Olha quanto a Camila ganha por mês. E olha esses contratos. Ela está ganhando muito mais do que imaginávamos. Fernanda apareceu na tela segurando uma taça do meu vinho. Um Malbec que eu estava guardando para uma ocasião especial. Sério? Quanto? Quando Rafael mostrou os números, ela arregalou os olhos. Nossa! E ela sempre se fazendo de coitadinha nas reuniões de família. Mas o que veio depois me deixou em estado de choque. Rafael abriu meu cofre. Ele sabia a combinação porque me viu abrir uma vez quando busquei documentos na frente dele. Começou a fotografar tudo. Escritura da casa, comprovantes de pagamento, extratos bancários, até mesmo as joias da minha avó. Escuta aqui, Fernanda, disse Rafael, com uma frieza que me arrepiou. Lembra da história que contamos para os meus pais sobre a herança da tia Marlene? Lembro, mas ela nunca existiu, respondeu Fernanda rindo. Pois é, mas agora descobrimos que a Camila tem uma casa de quase 500 mil.
Os velhos vão pirar quando souberem. E aí que entra nosso plano. E meu sangue gelou. Que plano? Que história da tia Marlene? Rafael continuou. Vamos dizer para os meus pais que descobrimos que a Camila comprou essa casa com dinheiro de uma herança que ela escondeu da família. Uma herança que, por direito, deveria ser dividida entre nós dois. Fernanda bateu palmas empolgada. Genial! E aí? Aí vamos pressionar ela a vender a casa e dividir o dinheiro. Ou então colocar meu nome na escritura também. Afinal, somos irmãos, né? E família divide tudo. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estavam planejando me chantagear, inventar uma mentira elaborada para me forçar a abrir mão da minha casa. Da casa que eu conquistei com meu próprio suor, sacrifício e trabalho. Mas ainda havia mais. Rafael voltou para a sala e começou a avaliar meus móveis como se fosse um leiloeiro. Esse piano deve valer uns 15 mil. Essa TV é nova. Olha esses quadros. Ele estava fazendo um inventário dos meus bens, calculando valores como se já fosse dono de tudo. A gota d'água foi quando escutei ele ligando para alguém. Oi, pai! Estou na casa da Camila. Não, ela não sabe que estou aqui. Escuta, descobri uma coisa que vocês precisam saber sobre sua filhinha querida. Naquele momento, entendi que não estava apenas sendo roubada. Estava sendo destruída sistematicamente por minha própria família. Não consegui escutar o resto da ligação do Rafael com meu pai. Desliguei as câmeras, peguei meu celular e, com as mãos ainda tremendo de raiva e adrenalina, liguei para a Polícia Militar de São Paulo. Alô, preciso reportar uma invasão de domicílio em andamento. Senhora, a invasão está acontecendo agora? Perguntou o atendente. Sim, estou vendo tudo pelas câmeras de segurança. Eles mentiram para minha vizinha, conseguiram a chave da minha casa e estão lá dentro roubando meus documentos. Passei o endereço, expliquei rapidamente a situação e eles me garantiram que uma viatura seria enviada imediatamente. Em seguida, liguei para a dona Célia para avisá-la que a polícia estava a caminho e que ela havia sido enganada. Meu Deus, Camila, eu sinto muito. Ele parecia tão desesperado, disse que você estava internada. Dona Célia estava chorando do outro lado da linha. Dona Célia, a culpa não é sua. Ele me enganou também por anos. Agora preciso que a senhora fique disponível para falar com a polícia, porque a senhora é minha testemunha principal. Cancelei todas as reuniões do dia seguinte e consegui uma passagem no primeiro voo da manhã. Foram as piores 12 horas da minha vida. Não consegui dormir. Ficei o tempo todo imaginando o que mais eles poderiam estar fazendo na minha casa, que outros planos estavam tramando. No voo de volta, recebi uma mensagem de seu João. Camila, a polícia chegou por volta das 23h30. Vi seu irmão tentando explicar alguma coisa, mas levaram ele e a família toda para a delegacia. Sua casa está lacrada até você chegar. Quando o avião pousou em São Paulo, fui direto para casa. Havia uma viatura da PM me esperando, e o delegado queria meu depoimento. Dona Célia estava na calçada, visivelmente abalada, mas pronta para confirmar tudo o que havia acontecido. Seu irmão tentou nos convencer de que tinha autorização para estar aqui, explicou o policial. Disse que você havia dado permissão por telefone. Mas quando confrontamos ele com o depoimento da vizinha sobre a mentira do acidente, ele começou a se contradizer. O que mais me chocou foi saber que encontraram meus documentos no bolso do Rafael. Ele estava tentando sair com estes papéis quando chegamos, disse o delegado, me mostrando cópias da escritura da minha casa e extratos bancários. Disse que estava guardando para você, mas não soube explicar por que estava fotografando tudo. Fernanda havia tentado uma abordagem diferente. Chorou, disse que era tudo um mal-entendido, que estavam apenas cuidando da casa da cunhada. Mas as câmeras não mentiam. Eu tinha tudo gravado. A mentira para Dona Célia, a invasão do cofre, as conversas sobre o plano de chantagem, a ligação para meu pai. Queremos registrar queixa por invasão de domicílio, furto e estelionato, disse ao delegado. E tenho todas as provas em vídeo. Naquele momento, olhando para minha casa violada, meus pertences revirados, minha privacidade destroçada, tomei uma decisão. Minha família havia cruzado uma linha que não tinha volta. Era hora de mostrar as garras que eles nunca souberam que eu tinha. 3 dias depois do episódio com a polícia, recebi a ligação que eu estava esperando. Era minha mãe, com a voz embargada. Camila, precisamos conversar. Vem aqui em casa hoje à noite. Seu pai e eu queremos entender o que aconteceu. Eu sabia que Rafael havia contado a versão dele da história. Provavelmente pintou-se como vítima. Disse que eu estava exagerando, que foi tudo um mal-entendido. Era o padrão dele desde criança. Fazer a merda e depois se fazer de coitado. Cheguei na casa dos meus pais às 19 horas.
carregando meu notebook com todas as gravações organizadas. Rafael e Fernanda já estavam lá, sentados no sofá da sala como se fossem os donos da verdade. As crianças estavam no quarto, longe da conversa dos adultos. Camila, o Rafael nos contou que vocês tiveram um desentendimento. Começou meu pai, claramente desconfortável. Desentendimento? Interrompi, olhando diretamente para Rafael. É assim que você chama invasão de domicílio, furto e planejamento de chantagem? Rafael se levantou, assumindo aquela postura defensiva que eu conhecia bem. Camila, você está exagerando. Eu só queria ajudar. Pensei que você tinha se machucado. Mentira! Gritei, abrindo meu notebook. Eu tenho tudo gravado, Rafael. Cada palavra, cada plano, cada mentira que vocês falaram na minha casa. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Fernanda ficou pálida. Rafael começou a gaguejar. Que gravação? Câmeras de segurança, querido irmão. Aquelas que você não viu porque estava ocupado demais violando meu cofre e fotografando meus documentos. Liguei o notebook na TV da sala e comecei a reproduzir as gravações. Primeiro, a conversa onde Rafael explicava o plano da herança da tia Marlene para Fernanda. Meus pais ficaram boquiabertos quando perceberam que a tal tia nunca existiu. Que história é essa, Rafael? Perguntou minha mãe, com a voz trêmula. Eu posso explicar. Rafael estava suando frio. Mostrei a gravação dele avaliando meus móveis como se fosse um leiloeiro, planejando me forçar a vender a casa ou colocar o nome dele na escritura. A expressão de horror no rosto dos meus pais era indescritível. Mas o golpe final foi a gravação da ligação que ele fez para meu pai, onde dizia: "Descobri uma coisa que vocês precisam saber sobre sua filhinha querida." Como se eu fosse uma criminosa por ter comprado minha própria casa com meu próprio dinheiro. Rafael, meu pai sussurrou, você realmente fez isso? Foi aí que meu irmão desabou. Começou a chorar. Admitiu que estava com problemas financeiros graves, que havia perdido muito dinheiro em investimentos arriscados, que Fernanda estava pressionando por um padrão de vida que ele não conseguia mais manter. Eu sempre tive ciúmes da Camila, confessou entre soluços. Ela sempre foi mais inteligente, mais determinada. E quando descobri que ela tinha conseguido comprar uma casa sozinha, enquanto eu estou cheio de dívidas, eu não aguentei. Fernanda, que até então estava calada, explodiu. Mas Camila, você podia ter ajudado a família. Você tem uma casa grande, podia ter oferecido... Oferecido o quê? Respondi, sentindo toda a raiva acumulada de anos. Vocês passaram a vida inteira me humilhando, diminuindo minha profissão, me tratando como cidadã de segunda classe. E agora querem que eu divida com vocês o que conquistei sozinha? Meus pais estavam em choque total. Pela primeira vez na vida, estavam vendo quem Rafael realmente era por trás da máscara de filho perfeito. E pela primeira vez, estavam vendo a filha que sempre ignoraram como uma mulher forte, independente e bem-sucedida. Camila, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Nós nunca percebemos... Perdão, mas eu não estava ali para perdoar. Estava ali para estabelecer limites que deveriam ter sido colocados há muito tempo. Olhei para cada pessoa naquela sala e senti uma clareza que nunca havia experimentado antes. Por anos, eu havia aceitado migalhas de afeto, me contentado com o papel de filha secundária, engolido humilhações em silêncio. Mas naquele momento, vendo meu irmão chorando suas lágrimas de crocodilo e meus pais finalmente enxergando a realidade, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Rafael, disse com uma calma que me surpreendeu. Você e Fernanda estão proibidos de se aproximar da minha casa. Qualquer tentativa de contato será considerada perturbação. Os processos criminais seguem em andamento, e vocês vão responder por tudo o que fizeram. Fernanda tentou uma última cartada. Camila, pensa nas crianças. Gabriel e Sofia adoram a tia. As crianças são bem-vindas na minha vida quando tiverem idade para entender que os pais delas são pessoas tóxicas que tentaram me roubar. Até lá, mantenham distância. Meus pais ficaram em silêncio, processando a nova realidade. Minha mãe finalmente falou. Filha, nós erramos muito com você. Sempre tratamos o Rafael como se fosse especial e você como se fosse comum. Mas você é extraordinária. Mãe, respondi. Vocês podem começar a me tratar com respeito agora, mas isso não apaga 29 anos de menosprezo. Vou precisar de tempo para decidir que tipo de relacionamento quero ter com vocês. Saí daquela casa sentindo-me mais leve do que havia me sentido em anos. Nos meses seguintes, comecei terapia para processar toda aquela toxicidade familiar. Descobri que havia passado a vida inteira tentando provar meu valor para pessoas que nunca me valorizariam.
Voltei para minha casa e encontrei estragos que as câmeras não haviam captado. Meu piano estava arranhado, algumas paredes sujas, gavetas reviradas. Mas sabe o que fiz? Transformei cada reparo em um ritual de renovação. Cada parede pintada era uma camada de dor sendo coberta. Cada móvel reorganizado era um pedaço da minha dignidade sendo restaurado. 3 meses depois, fiz uma festa de inauguração, dessa vez a verdadeira. Convidei Dona Célia, seu João, colegas de trabalho, amigos de verdade. Pessoas que me respeitavam, que celebravam minhas conquistas, que entendiam o meu valor. Meus pais pediram para participar. Depois de muito pensar, permiti. Eles chegaram tímidos, carregando flores, pedindo desculpas novamente. Vi lágrimas nos olhos da minha mãe quando ela viu como minha casa era bonita, como eu havia construído algo incrível sozinha. Estamos orgulhosos de você, disse meu pai. E pela primeira vez na vida, eu acreditei. Rafael e Fernanda. Nunca mais os vi. Soube por terceiros que se divorciaram 6 meses depois, que ele perdeu o emprego, que ela voltou a morar com os pais. Não senti pena. Senti alívio. Hoje, 2 anos depois, minha casa é meu santuário de verdade. Minha carreira decolou. Aquele projeto em São Paulo abriu portas que eu nem imaginava. Tenho um relacionamento saudável com meus pais, baseado em respeito mútuo. E aprendi a lição mais importante da minha vida. Às vezes, proteger nossa paz significa deixar para trás até mesmo quem deveria nos amar incondicionalmente. Porque família não é quem divide o mesmo sangue. Família é quem celebra suas vitórias, respeita seus limites e nunca tenta destruir o que você construiu com amor. E essa família, eu escolhi construir do zero, tijolo por tijolo, assim como minha casa dos sonhos.